Amém, meus amados. Vamos abrir a palavra do Senhor, então, no Evangelho de João. Estamos seguindo nossa série de pregações em João, capítulo 10. À medida que você encontrar o texto, se você puder, em reverência à palavra de Deus, coloque em pé e acompanhe a leitura do versículo 22 ao versículo de número 30, texto que é objeto da nossa reflexão nessa manhã de domingo, dia do Senhor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se és tu o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Você pode sentar? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, diante de palavras tão belas e tão duras também, nós estamos. E nós jogamos iluminação da Tua parte para que nós possamos entender o texto. E que as doutrinas, Pai, da Tua Escritura sempre encontrem morada em nossos corações. Que nós estejamos dispostos a abrir mão de todo o pressuposto nosso, de todas as nossas convicções, quando elas são contrárias à Tua Palavra, e que nós possamos sempre moldar a nossa vida, a nossa mente, à Tua Palavra, Senhor. Trabalha no nosso coração hoje, Deus, e que toda a glória seja Tua, em nome de Jesus. Amém. Não é comum nós ouvirmos pessoas atacando a doutrina da eleição, não é verdade? Tem gente que vai dizer que a doutrina da eleição não é bíblica. Tem gente que vai dizer que a doutrina da eleição leva à imoralidade, à igreja. Afinal, se a pessoa, uma vez for salva e salva para sempre, ela vai viver no pecado. Tem gente que na sua dureza de coração, falta de entendimento, ou até mesmo por causa da maldade do seu coração, faz isso deliberadamente. Diz que a doutrina da eleição não é inspirada pelo Espírito Santo, mas sim uma coisa do diabo. Mas será, queridos? Será que a doutrina da eleição não é bíblica? Será que a doutrina da eleição é uma doutrina falsa? Será que nós, quando cremos na doutrina da eleição, nós estamos pecando contra o Senhor? Claro que não. Com a graça de Deus, a gente vai ver em mais um texto da palavra de Deus como essa doutrina é preciosa. E como aqui nesse texto ela foi claramente ensinada pelo Senhor Jesus. E veja, eu estou falando mais uma vez porque é isso que acontece. Nós já vimos várias vezes sobre a doutrina da eleição, e nós vamos ver muitas vezes, porque aprove ao próprio Deus nos falar sobre essa doutrina, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, por diversas vezes. E Jesus faz isso aqui mais uma vez. Jesus nos ensina ela de uma maneira muito clara. Hoje, nós já tornamos então o capítulo 10. E você deve ter percebido que teve uma mudança de página agora no texto. E não estou falando da folha de papel da sua Bíblia. Houve a mudança agora de situação, uma mudança agora de contexto. Nós saímos daquele momento em que Jesus havia curado um homem que era cego de nascença, e que Jesus foi ali atrás desse homem, porque esse homem foi expulso da sinagoga, e o texto agora nos coloca em uma outra situação. Como é que nós podemos saber disso? Porque logo no versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Permita-me então fazer um parênteses aqui para você. Perceba como um olhar atento à Escritura Sagrada nos levará a interpretarmos a Escritura Sagrada de maneira correta. Se você apenas lê o capítulo 10 de João
correndo, lendo palavra atrás de palavra e sem pensar, você pode passar despercebido por isso. Afinal, o contexto acerca da fala se parece até o mesmo. Jesus vai falar logo mais de ovelha ainda, de pastor de novo. Então, se você não ler atentamente, você vai achar que Jesus está falando naquele mesmo momento. Diante dos judeus, após aquele homem ter sido expulso do templo, e agora falando com aquele homem também. Mas veja, não é esse o contexto. Rapidamente aqui, um versículo apenas nos mostra que tudo mudou. Jesus agora está em outro ambiente. Jesus está em Jerusalém ainda, mas Jesus está na festa da dedicação. Vai dizer que agora era inverno, ou seja, o tempo também mudou. E ele passeava no templo, no pórtico de Salomão. Jesus então estava em outra circunstância. Mas perceba, ainda que Jesus estivesse em outra circunstância, e que o contexto fosse outro, os inimigos de Jesus continuavam os mesmos. E quem eram esses inimigos? Alguns judeus. E o versículo 24 nos diz isso. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se és tu o Cristo, dize-o francamente. Veja, mudou o tempo, mas agora os inimigos continuam sendo os mesmos. E é por isso que Jesus continua na sua mesma argumentação, percebe? Por isso que ele vai continuar a falar de ovelha, vai continuar a falar de pastor, vai continuar a defender o seu ministério, porque ele estava diante desses homens que rodearam, que o interpelaram e que ficaram dizendo, olha, quando é que você vai deixar, até quando, a nossa mente em suspenso? Se tu é o Cristo, fala abertamente, diz francamente o que é que eles queriam que Jesus falasse, que Jesus abrisse a boca e dissesse assim, eu sou o Cristo. Mesmo Jesus já tendo curado um homem que era cego de nascença, mesmo Jesus já tendo multiplicado pães e peixes para alimentar uma multidão, mesmo Jesus, como nós já vimos aqui no Evangelho de João, já tendo curado um homem que era paralítico, mesmo Jesus já tendo se apresentado como a luz do mundo, mesmo Jesus já tendo falado, eu sou. E quando Jesus falou, eu sou, nós vimos que ele estava dizendo o quê? Eu sou Deus, eu estou usando a mesma expressão que Deus usou. Mesmo Jesus já tendo falado que ele é o pastor das ovelhas, mesmo diante de tudo isso que foi abertamente ensinado, claramente ensinado pelo Senhor Jesus, seja por meio de obras, de milagres que ele fez, seja por meio da sua fala, vários judeus ainda continuaram sem crer nele. E mesmo sem crer, eles queriam ouvir da boca de Jesus. Diz a gente abertamente. Fala para a gente, eu sou o Cristo. Ora, por que será que esses homens queriam ouvir isso? Será que eles queriam ouvir isso para poder passar a crer em Jesus? Como se fosse assim, se ele me falar agora, eu sou o Cristo, eu vou acreditar nele. Eu vou segui-lo. Será que eles estavam querendo isso? Claramente não, meus irmãos. Porque como o próprio Jesus ensinou, isso já estava claro. Ele já havia ensinado sobre isso. Isso era facilmente perceptível. O ensino de Jesus mostrava que ele é o Cristo. E essa é a resposta dele. Já vos disse. Eu já disse a vocês. Eu já falei a vocês. Eu já disse que eu sou o Cristo. E vocês não creram. E veja, onde é que Jesus ampara o seu argumento? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Ou seja, eu já falei a vocês que eu sou o Cristo. Eu realizo obras que vêm da parte do Pai, que mostram que eu sou o Cristo. Eu já deixei isso claro a vocês. Percebe então como não havia desculpa para esses homens? Percebe então como eles não têm como se excusar de nada? De se colocar de lado e dizer, eu não percebi ainda, não ficou claro o suficiente, você não nos deu provas suficientes. Veja, Jesus deixou claro, eu disse tudo o que precisava ser dito, eu fiz tudo o que precisava ser feito, mas vocês não creem em mim. Talvez a pergunta que esteja saltando na sua mente é como? Como é que esses homens podem ter visto milagres tão grandes? Como é que esses homens podem estar diante daquele que é o Deus vivo, terem visto um homem ser curado de uma cegueira, sendo ele cego de nascença, terem ouvido as palavras do Mestre e permaneceram com o coração incrédulo? E essa incredulidade os levou ainda a combaterem contra o Rei da Glória. Talvez essa seja a sua pergunta. Como é
que isso é possível. E talvez, nesse caso, nós nos coloquemos até na posição desses homens, não é? Quantos de nós, orgulhosamente, não fizermos isso? E dissemos, olha, se eu tivesse, na época de Jesus, é claro que eu teria crido nele. É claro que eu teria acreditado nele. Não é possível ver tudo isso e não acreditar. Ora, como esses homens não acreditaram? Porque isso é uma postura orgulhosa, quando nós queremos dizer que nós acreditaríamos pela nossa força e por aquilo que nós vimos. Queridos, nós não acreditaríamos se nós não fôssemos eleitos de Deus. E esses homens não acreditaram, não é porque eles são diferentes de mim e de você, num sentido de cognição. Muitos aqui eram mestres e tinham muito mais conhecimento do que eu e você. Tinham um senso lógico muito mais desenvolvido do que eu e você. Tinham uma capacidade intelectual muito superior a muitos que estão aqui do que eu e você. Sabe por que esses homens não creram? A Escritura nos mostra. Eles não creram porque eles não eram eleitos de Deus. E Jesus dá essa resposta. Porque Jesus vai dizer assim no versículo 26 e 27, mas vós não credes. Veja, eu falei tudo, eu mostrei tudo a vocês, mas vós não credes. Por quê? Jesus explica. Porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Veja como a doutrina da eleição está claramente ensinada por Jesus nesse texto. Jesus havia falado que as suas obras testificavam que ele é o Cristo. Esses homens não creram, e a resposta de Jesus é, vocês não creram. E tem um mais, não é? Tudo isso está exposto, mas vocês não creram. Mesmo assim, vocês não creram. Eu estou diante de vocês, eu faço as obras do meu Pai. Vocês veem, mas não acreditam. E a razão disso é porque vocês não são das minhas ovelhas. Ou seja, vocês não fazem parte do meu rebanho. Vocês não me pertencem. Querido, quem é que faz parte do rebanho de Jesus? Quem é o rebanho do Senhor? Ora, Jesus tem um rebanho, mas nessa terra, até o dia da sua volta, quando o último eleito for salvo, antes de Cristo voltar, o seu rebanho estará dividido em duas partes. Você já conseguiu perceber essa realidade na Escritura? Veja, até o dia que Cristo voltar, e antes dele fazer isso, o último eleito vai ser salvo, o rebanho do Senhor está dividido em duas partes. Quais são essas partes, pastor? Ora, o rebanho não é a igreja. Querido, você precisa entender que a igreja está dividida em duas partes, em um certo sentido. O povo eleito de Deus está dividido em duas partes. Quais são essas partes? Aqueles que já foram resgatados pelo Senhor. Aquelas ovelhas que estavam perdidas e que foram já achadas pelo Senhor, encontradas pelo Senhor, que antes estavam longe, mas que agora estão perto, somos nós. Nós que estamos aqui, as igrejas espalhadas ao redor de toda a terra, as comunidades de fé espalhadas, percebe? Mas o que é que Jesus fala? Jesus fala assim, e nós vimos isso no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Veja, o que é que Jesus está falando? Eu tenho ovelhas que ainda estão perdidas, eu tenho ovelhas que ainda estão distantes, e nós não estamos falando que aquela pessoa que é eleita, mas é ímpia, ela já faz parte da igreja, no sentido de já ser salva, não é nesse sentido. É no sentido de que essa pessoa, diante do decreto eterno de Deus, soberano de Deus, já é conhecida pelo Senhor como uma pessoa que faz parte do seu povo, porque está perdida e só não foi achada ainda. Ela será efetivamente ligada à igreja, reconhecida pelos irmãos da igreja, quando seu coração for levado a crer, e quando com a sua boca ela confessar que Jesus é o Senhor. É por isso que Jesus não diz assim, eu tenho animais que um dia serão feitos ovelhas. Não, ele diz, eu tenho outras ovelhas, elas já são minhas, elas me pertencem, elas estão perdidas, elas estão vagando, elas estão distantes desse aprisco, elas não permanecem, não pertencem a esse aprisco, mas veja, eu tenho uma missão, a mim me convém conduzi-las,
Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho algo que eu vou fazer. Eu vou conduzir essas ovelhas ao meu aprisco. E veja, o que é que vai dizer? Elas ouvirão a minha voz. Você consegue perceber que não eram ovelhas que viriam por sua vontade própria? Você consegue perceber que elas não viriam porque elas são boazinhas? Você consegue perceber isso no texto? Elas não viriam porque são boas, elas não viriam por vontade própria. Porque mesmo estando longe de Cristo, a razão delas virem a Cristo é porque o próprio Cristo iria buscá-las. O próprio Cristo iria atrás delas. Ainda que elas não soubessem que esse pastor existe. Mesmo que elas nunca tivessem visto esse pastor, ouvido falar dele. Elas, não por escolha própria, mas por escolha do próprio pastor, já pertenciam a esse pastor. São ovelhas que estavam longe, e ainda estão longe, desgarradas, perdidas, vagando por um mundo mau, sujas, mas o bom pastor falou que iria atrás delas, e que iria atrair cada uma delas ao seu aprisco. E como é que o pastor faz isso? Como é que esse perfeito pastor faz isso? Ora, ele mesmo diz, ele faz isso falando com elas, porque ele diz assim, elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Veja o que Jesus está dizendo, eu vou atrás delas, e eu vou falar com elas. Eu vou atrás delas, e elas vão ouvir a minha voz. A ideia de ouvir a voz, quando Jesus está falando isso, não é apenas de entrar som no seu ouvido, não é apenas de escutar algo. Quando Jesus fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz, é que elas creem, elas o seguem, elas aceitam a sua voz. É pela voz do Supremo Pastor, meus irmãos, que as ovelhas são ajuntadas. É pela voz do Supremo Pastor que elas caminham juntas umas com as outras. É pela voz do Supremo Pastor que elas são pastoreadas pelo Supremo Pastor. E perceba, não há possibilidade disso não acontecer. Não há chance das ovelhas não o seguirem. Não há opção de escolha para elas. Elas não vão ficar lá dizendo, eu escolho ou não escolho seguir o pastor, porque Jesus diz que elas vão segui-lo. É esse sentido, veja, elas vão ouvir minha voz. Percebe o contraponto? Vocês não creem em mim porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não ouvem minha voz, vocês não aceitam minha voz. Mas quando se trata das ovelhas de Cristo, vocês ouvem minha voz, vocês aceitam a minha voz. Porque é assim que a igreja é guiada, meu irmão. Ora, pobre é a igreja em que acha que pode ser guiada pela sabedoria de homens. Ora, em situação deplorável se encontra um povo que se chama igreja, mas que não ama a Escritura. Ora, em que situação terrível estão pessoas que se dizem igreja, mas que não reconhecem a voz do seu pastor. Se você não veio onde você perdeu, e como o pastor muito bem falava, um amigo seu pregava na igreja e pregava a Escritura, e ao final, irmãos chegaram para ele do conselho e disseram, pastor, você está pregando Bíblia demais. Isso está incomodando a gente. Isso está incomodando. A gente não está mais aguentando isso. Era o que eles queriam falar. Queridos, o que difere a nossa vida como igreja, da vida de pessoas que se acham igreja, que pensam que são igreja, é que a igreja de Cristo ouve a voz do seu pastor. Ouve a voz de Cristo. Na igreja de Cristo, quem reina é sua palavra. Na igreja de Cristo, quem a governa é a sua palavra. A igreja de Cristo não segue a sabedoria de homens, a igreja de Cristo segue a palavra de Deus, porque as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz, e o único meio pelo qual o Senhor nos fala hoje é a sua Escritura. É a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. E o resultado disso, o resultado de quando o Senhor fala, sabe qual é? O Senhor nos mostra isso. Haverá um rebanho e um pastor.
Veja, Jesus não coloca em dúvida. Jesus nos diz assim: eu vou pregar e talvez tenha um rebanho. Eu vou pregar e se as pessoas aceitarem, vai ter um rebanho. Eu vou pregar e se talvez eles quiserem, eu serei pastor deles. Jesus não fala isso. Jesus dá uma certeza: elas vão ouvir minha voz e a prova disso é: vai haver um rebanho, vai haver um pastor. Ou seja, isso, querido, é uma certeza. Isso é algo que nós não temos como opcional. É o resultado da palavra poderosa de Deus. Mas eu quero fazer um parêntese e te mostrar que Jesus não diz aqui o tamanho do seu rebanho. Jesus não diz aqui, vai ter um grande rebanho. Vai ter um rebanho que vai ocupar toda a terra. Um rebanho absurdamente numeroso. Porque, querido, Jesus não está se importando com quantidade, para que Ele possa mostrar isso às pessoas, para que Ele possa olhar e dizer: está vendo, esse rebanho é maior do que os ímpios. Não. Jesus não se importa com isso. Jesus se importa em salvar os seus eleitos. E, queridos, é muito mais bíblico, muito mais coerente ser uma igreja, ainda que em proporções pequenas, onde se prega a palavra de Deus, do que sermos uma igreja de 10.000 pessoas, aonde se faz marabalismos para se atrair bodes. Você percebe isso? A palavra do Senhor tem poder para salvar quem quer. O Senhor salva quem quer por sua voz. Se o Senhor quiser com sua palavra atrair 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, milhares de pessoas, como Ele fez ali no Pentecostes, Ele faz. Se o Senhor quiser atrair 5 pessoas fiéis que irão ouvir sua palavra e servir ao Senhor, o Senhor faz. Uma igreja fiel não é medida pelo tamanho de pessoas que ela tem, pela quantidade de pessoas que ali congregam. Uma igreja fiel é medida pela palavra que é pregada e pela disposição das pessoas que ali se reúnem de ouvir a essa palavra, porque a característica de um rebanho é que eles ouvem a voz do pastor. Mas isso também não nos coloca em um local de preguiça, onde nós dizemos assim: a nossa igreja é pequena, porque Deus não quer salvar mais pessoas. Porque na realidade, se nós formos sondar o nosso coração, se você for sondar seu coração hoje, individualmente diante de Deus, e você parar e se perguntar: eu tenho pregado como eu deveria? Muitos aqui com certeza poderão dizer a Deus não. Basta você apenas pensar na semana, quantas pessoas você pregou o Evangelho. Talvez muitos aqui, se a gente fosse pedir para levantar a mão e dizer: você pregou o Evangelho a quantas pessoas? Talvez 1, 2, ou 3, ou 5, ou 10 levantasse a mão. Será que todos nós levantaríamos a mão hoje e dizemos assim: nós pregamos o Evangelho a uma pessoa pelo menos semana passada? Ora, queridos, o que talvez nós estejamos passando não é um número pequeno relativamente de pessoas, porque Cristo não tem salvado através da pregação. Talvez seja porque a Escritura fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como eles vão crer naquele de quem eles nada ouviram? É a palavra de Deus que salva, mas ela não salva fechada. Ela não salva na nossa mente. Ela salva quando ela é proclamada, quando ela é pregada. E é por isso que Jesus falou aos judeus, e é por isso que seus discípulos falaram ao povo, e é por isso que nós continuamos falando ao povo. Então talvez, queridos, o que acontece, e nós temos bancos vazios aqui hoje, não é porque Cristo não tem falado ao povo, no sentido de Ele nos dar sua palavra, é porque nós não temos sido boca dEle, e nos colocarmos à disposição dEle, para que nós possamos pregar essa palavra. Será que você tem feito isso? O Senhor tem outras ovelhas que estão perdidas, aprove a Ele ir atrás delas, mas Ele vai atrás do seu povo, por meio do seu povo. E eu quero que você entenda isso hoje. É por isso que Jesus diz assim: vocês são o meu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele fala através de mim, e Ele fala através de você. Mas talvez você esteja ainda parando, e você esteja pensando: mas pastor, essas pessoas que morrem sem crer em Jesus, elas fazem porque não são ovelha deles. Afinal, se fosse ovelha dele, ouviriam a sua voz. Esse é o caso dos judeus, pastor. Eu entendo isso, eu consigo compreender isso, mas veja, a culpa então é de Deus. A culpa então é de Deus. Porque vocês não vão ouvir, porque eles não são
ovelhas, então é porque Deus não os escolheu. Então a culpa é dele. Ou talvez esteja parando e você esteja pensando assim, mas pastor, veja só, eu também ouvi a pregação do Evangelho uma vez, e eu rejeitei essa pregação. Hoje eu creio, mas teve um tempo que eu rejeitei. Será então que eu criei falsamente? Porque naquela época eu rejeitei, e eu rejeitei várias vezes. Eu passei anos rejeitando essa palavra. Será que agora, então, eu sou um crente? Ou estou mentindo para mim mesmo? Porque Jesus diz que as suas ovelhas ouvem sua voz e eu não ouvi. Percebe que esses dois temas são duas confusões que assolam muitas vezes o nosso coração? A justiça que nós achamos que Deus tem, e nós olharmos e dizemos, eu ouvi e eu não aceitei, então não sou ovelha mais. Eu espero que nós consigamos responder essas duas perguntas hoje. A começar pela segunda, você precisa entender que há dois tipos de chamado na Escritura Sagrada. Há o chamado que é o chamado interno e há o chamado que é o chamado externo. Jesus ele vai dizer assim, Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Percebe? Os judeus foram chamados, eles não creram, porque eles não eram escolhidos. E se você já rejeitou a palavra de Deus por anos, mais uma vez, em um momento da sua vida, você olhou para essa palavra, ouviu essa palavra, e você acolheu verdadeiramente com fé, e você se arrependeu dos seus pecados, e você creu em Cristo, verdadeiramente, isso mostra que você é um eleito de Deus. Por quê? Por que aconteceu com você? Foi que naqueles momentos em que você rejeitou a pregação da palavra, você foi chamado apenas exteriormente, apenas externamente. Você não foi chamado internamente. Como assim? O chamado externo é o que nós fazemos, meus irmãos. Nós pregamos a palavra de Deus ao mundo todo, a toda criatura. Não está escrito na testa da pessoa, sou eleito, pregue para mim. Você não sabe quem é eleito. Nós aqui na nossa arrogância, muitas vezes, nós julgamos que as pessoas não são eleitas. Nosso preconceito é que muitas vezes fazemos isso. Nós olhamos para um cara que é um estuprador, que estuprou 10 crianças, e nós achamos isso algo horrível, horrendo, e e nós dizemos assim, esse cara nunca vai ser salvo. Eu nunca vou pregar o evangelho para ele. Mas você se esquece de que tinha um homem chamado Paulo, que perseguia a igreja de Cristo, que matava a igreja de Cristo, que prendia a igreja de Cristo, que Deus foi lá e salvou, quando ninguém acreditava querer ser salvo, percebe? Porque se eu quiser salvar um estuprador que estuprou 10 crianças e fazer ele participar do mesmo céu que eu e você, ele faz. Porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então veja, tire toda a pecha que você tem de dizer quem é eleito e quem não é, porque você não sabe disso. Isso só pertence ao Senhor. Deus não revelou isso a ninguém. Não tem sentimento no nosso coração que vai dizer que você acha que aquela pessoa é eleita. Como uma vez eu ouvi um pastor presbiteriano dizer, eu sinto no meu coração, e que essa pessoa é eleita. Seu coração é enganoso, seu miserável. Não tem placa na testa de ninguém dizendo quem é eleito e quem não é. Jesus não mandou a gente pregar para quem a gente acha que é eleito. Jesus disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Então nós pregamos a todo mundo. E essa mensagem que nós pregamos, quando nós a pregamos a um não eleito, sabe o que vai acontecer? O Senhor nunca vai aplicá-la no coração desse homem. O Senhor nunca vai transformar o coração desse homem por meio dessa palavra. Ele apenas vai ouvir e ele vai rejeitar essa palavra. Pode ser pregado da melhor maneira como for, com a melhor técnica de oratória que for. Mas da vida de um não eleito, ele vai ser apenas externamente chamado. Nós vamos pregar a ele, e vai bater e vai voltar. Só vai servir para uma coisa, para aumentar a condenação daquele homem. Porque esse é o chamado externo. É aquele chamado em que nós apenas falamos, mas Deus não aplica aquela palavra que nós falamos ao coração do pecador, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, dando a ele vida e levando ele a crer. Isso pode ter acontecido com você. Se você ouviu a palavra de Deus e rejeitou antes de você crer, é porque você estava apenas sendo externamente chamado. Deus não entendia que ainda era aquele momento em que ele iria aplicar
essa palavra ao seu coração e salvá-lo, ainda que ele tenha te elegido desde antes da eternidade, não era o momento em que você seria salvo. Não era a hora em que Deus ia te salvar. Mas como Deus salva todos os seus eleitos, não perde nenhum de suas ovelhas, no dia determinado pelo próprio Deus, você ouviu a pregação da palavra de Deus, e a mensagem do Evangelho entrou no seu coração, porque Deus fez aquilo que apenas Ele pode fazer. Porque naquele dia determinado, o Senhor aplicou essa palavra no teu coração. Ou seja, o Senhor agiu agora internamente. O Senhor fez com que aquele chamado externo adentrasse no teu coração, se tornando um chamado interno. O Senhor te deu vida quando você estava morto nos seus delitos e pecados. E é esse chamado interno, meus irmãos, é quando o Senhor aplica a sua palavra ao coração do pecador. É quando eu e você pregamos, e naquele dia Deus disse assim: agora eu vou usar, não apenas para juízo, agora eu vou usar para a salvação. Aquilo que você está falando, o verdadeiro evangelho. É isso que Deus fez com Paulo. Você percebe que Paulo com certeza ouviu várias vezes pregação dos cristãos? Ou você acha que aqueles cristãos que eram presos pelo apóstolo Paulo ficavam calados? Ou você acha que eles morriam calados? Eles pregavam a Paulo com toda certeza. Mas Deus não salvou Paulo. Deus quis salvar Paulo no dia determinado por ele. E quando Deus quis salvar Paulo, Paulo não teve como resistir, percebe? É por isso que o chamado interno é irresistível. É irresistível. E é por isso que os reformadores compreendem que é essa doutrina da graça irresistível. Não é possível resistir quando Deus quer de fato nos chamar. Quando Deus quer de fato transformar o nosso coração. É isso que Paulo fala em Efésios 2:1. Ele vos deu vida. Quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Veja, nós estávamos mortos. Nós não podíamos fazer nada. Mas o Senhor vem e por uma ação soberana, por uma ação extraordinária, o Senhor nos ressuscita. A gente não perguntou a Deus se Ele queria nos dar uma escolha. A gente não escolheu nada. Foi Deus que quis operar em nós. Ele escolheu nos ressuscitar. Ele abriu os nossos ouvidos mortos para que nós ouvíssemos a sua voz e o seguíssemos. E, querido, a ressurreição de Lázaro é um exemplo do que acontece na nossa ressurreição espiritual. Tire a pedra. Lázaro, vem para fora. O que é que Lázaro faz? Lázaro sai. Lázaro sai. Não há escolha, não há opção. Quando o Senhor quer salvar um pecador, Ele salva. Foi Deus quem quis operar em nós. Agora perceba, isso não acontece com alguém que não é eleito. Isso não acontece. Você consegue entender isso? Isso não iria acontecer com esses judeus aqui. Jesus sabe quem são os seus eleitos. E Ele sabia que esses judeus não eram eleitos de Deus. Eles não seriam salvos nem naquele momento e nem nunca mais. Por quê? Porque Jesus disse isso. Vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. Percebe isso? Jesus sabia. Vocês não fazem parte do meu rebanho. Nem estando perto e nem estando o quê? Longe. Vocês não fazem parte nem do rebanho que está aqui, nem das ovelhas que estão perdidas. Veja, vocês não creem porque vocês não são as minhas ovelhas. Jesus não está falando que todos os judeus não eram ovelhas dele, porque ele veio primeiro para os judeus. Jesus está falando daqueles homens que estavam questionando a ele. Jesus sabia, vocês não são as minhas ovelhas. Eu não vou salvar vocês. Vocês não me pertencem. Querido, será que é injustiça da parte de Deus? Porque você pode pensar, mas pastor, se Deus salva quem Ele quer, e o homem não pode resistir, seu chamado é irresistível, sua graça é irresistível, Ele dá vida a quem quer, porque Ele não deu vida a todo homem? Porque Ele não dá vida a esses judeus, eles estão cegos no pecado deles, porque Ele não salva? Isso é justiça da parte de Deus, eles vão morrer e vão para o inferno.
Por culpa de Deus, pastor. Não, meu irmão. Nenhum homem já nasceu morto porque Deus o matou injustamente. Todo homem está morto por sua própria culpa. Afinal, Romanos 6:23 ensina que o salário do pecado é a morte. E no capítulo 3, Paulo fala que todos pecaram. Sendo assim, todo homem condenado pelo Senhor não é condenado por ser inocente. Não vai chegar um homem no céu que vai dizer: Senhor, eu sou puro, santo, nunca errei, e eu mereço o céu. E Deus vai virar para ele e vai dizer: você vai para o inferno. Porque se Deus fizesse isso, ele seria injusto. Ele estaria tratando aquele que não é culpado como culpado, o inocente como culpado. E Deus não faz isso. Se Deus fizesse isso, ele estaria pecando. Sendo assim, todo homem que morre é condenado por Deus, é condenado por sua própria culpa, pelo seu próprio pecado, porque ele pecou. Sim, ele foi eleito para a perdição, mas ele só se perdeu por sua culpa. Afinal, ele já nasceu em pecado, e não há justiça da parte de Deus em escolher quem ele quer salvar. Deus é soberano. A sua graça pertence a ele pode derramar sobre quem ele quer. Paulo fala disso. Respondendo a sua pergunta, Paulo vai dizer assim: quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Como é que você está virando para Deus dizendo: tu é injusto, Deus? Tu elegeu homens para o céu e elegeu homens para o inferno, isso é injusto. Porventura pode o objeto perguntar quem o fez: por que me fizeste assim? Romanos 9. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Fazer uma vasilha para botar na mesa e fazer outra vasilha para ser um pinico? Será que Deus não tem direito disso? Do mesmo barro, escolher o que ele vai fazer porque o barro é dele? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também ele desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. O que é que Paulo está dizendo? Deus preparou uns para a perdição, outros para a salvação. Uns para mostrar sua ira, outros para mostrar sua misericórdia. Quem é você para discutir com Deus? Quem somos eu para discutir com Deus? Quem é o maior teólogo que tenha doutorado, pós-doutorado, ou o que quer que seja para discutir com Deus? Quem somos nós? Deus salva quem quer, Deus condena a quem quer, e por culpa do próprio pecador. Sabe o que nos resta? Como nós veremos logo mais, adorarmos a Deus. E se nós decidimos que Deus salva quem quer, nós não podemos também ficar nos culpando. E quantos crentes estão assim? São crentes sinceros que pegam a palavra fielmente, seus amigos, familiares, e não presenciam a conversão deles. E crentes que ficam se culpando. Mas será que eu errei? Onde é que eu errei? Será que eu não fui bom bastante? Será que eu não poderia ter feito algo a mais? Tem pais que perdem seus filhos, que pregaram o verdadeiro evangelho a vida toda, que deram bom testemunho a vida toda, que ensinaram. Não estou falando de pais que são irresponsáveis, estou falando de pais responsáveis que não fizeram o que achavam que é certo, mas o que Deus diz que é certo. Pregaram para seus filhos a vida toda, e esses meninos não se converteram e morreram no seu pecado. Tem esposa que pregou para o marido a vida toda, tem marido que pregou para a esposa a vida toda, tem amigo que pregou para o melhor amigo a vida toda, e essas pessoas morreram no seu pecado. Ou estão vivas ainda, mas estão no pecado, e as pessoas estão se culpando, os crentes estão se culpando. Eu devia ter feito algo diferente, eu devo fazer algo diferente. A culpa é minha, talvez falta fazer algo. Meu amado, irmão, sabe de uma coisa? Se você pregou fielmente, com o coração cheio de amor, se você estudou e se esforçou para fazer o melhor, e essa pessoa ouviu o evangelho da sua boca, mas não se converteu, a culpa não é sua. Porque a nossa responsabilidade é pregar e não converter. O único que faz a obra de mudar o coração é o Senhor. Descanse na soberania de Deus. Descanse na soberania de Deus. Descanse nisso. Você prega, você não converte. Quem converte é o Senhor. Quem muda é o Senhor. O que você precisa fazer é: eu estou pregando fielmente? Se eu estou, o resto é com o Senhor. E eu quero dizer para você hoje, eu queria sua atenção total, porque isso é muito difícil de entender, mas é bíblico. Até mesmo se essa pessoa morrer.
partir para estar distante de nós e distante de Deus por toda a eternidade. Por mais difícil que seja, quando nós tivermos o corpo glorificado, quando nós não tivermos mais pecado algum, isso vai ser no dia da volta de Cristo, como a gente acabou de confessar aqui na nossa fé. Nós louvaremos a Deus, porque Ele exerceu sua justiça. Hoje nós ficamos tristes, hoje nós pensamos, eu queria que essa pessoa tivesse sido salva. Ora, pastor, como é difícil saber que minha mãe, meu pai, meu filho, meu amigo, está nesse momento queimando no inferno, está distante de Deus e vai sofrer assim a eternidade toda. Ora, pastor, como isso é difícil. Como é difícil saber que eu nunca mais verei essa pessoa e que ela está no inferno. Meu irmão, é muito bom saber que a pessoa morreu no Senhor e que a gente vai encontrar com ela, não é? Mas nós precisamos lidar com o nosso coração. Quando a pessoa que não é crente morre e nós sabemos que ela está no inferno, não há como passar pano. Por isso que um velório de um ímpio é tão terrível. Por isso que não há nada para se falar para os ímpios no velório dele, a não ser pregar o evangelho para que eles que estão vivos se convertam. Porque não tem consolo. Quando um ímpio morre, não tem palavra de consolo, não tem. A única coisa que nós podemos dizer é, Deus vai confortar o seu coração, mas não tem palavra de esperança contra aquela pessoa. Quando o crente morre, tem, nós encontraremos com Ele, nós estaremos juntos, Ele está melhor do que a gente, Ele está com o Senhor, isso consola a nossa alma, mas com o ímpio não. Por isso que é tão terrível o velório de um ímpio. E é terrível para nós quando é um ímpio que nós amávamos. Mas nós não podemos nos revoltar contra Deus quando isso acontece. Um crente não tem direito de se revoltar contra Deus. Quando alguém que é ímpio, que ele ama, morre sem conhecer o Senhor. Sabe por quê, meu querido? Porque a gente não pode esquecer de uma coisa. Quem morreu não foi nosso pai. Quem morreu não foi nosso irmão, não foi nossa mãe, não foi nosso filho. Quem morreu foi uma pessoa que era inimiga de Deus. Quem morreu era uma pessoa que viveu sua vida toda em pecado, ainda que fazendo coisas boas para você ou para a sociedade, mas em pecado contra o Deus Santo. Você consegue entender isso? Quem morreu foi uma pessoa que rejeitou o Filho de Deus por toda a sua vida. É assim que você precisa entender. E não há nada injusto em Deus em punir essa pessoa. Em vez de nos revoltarmos contra Deus, de ficarmos com raiva dEle, a atitude nossa como crente, quando alguém que é ímpio, que nós gostamos, morre, é que nós precisamos desde já glorificar a Deus, porque Ele é um Deus justo, um Deus que pune pecadores. Ainda que nós façamos isso com tristeza, daquela pessoa ter partido sem Cristo e aberto seus olhos no inferno, mas nós iremos conseguir fazer isso, sabe por quê? Porque nós somos chamados a amarmos mais ao Senhor do que as pessoas. Por mais duro que isso seja, Jesus diz assim para mim e para você, se você amar pai e mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. É isso que Jesus ensina. Nós só conseguiremos glorificar a Deus, louvá-lo e dizê-lo, Senhor, tua justiça é reta, tua justiça é boa, tua justiça é santa. O Senhor é perfeito, eu te louvo, porque quando o ímpio morre, mesmo eu amando ele, eu vejo tua justiça. Nós só louvaremos a Ele, se nós amarmos a Ele acima de todas as coisas, e de todas as pessoas. Porque é isso que Paulo fala em Romanos, percebe? Deus quis demonstrar sua justiça, fazendo vasos para a perdição, e Deus quis demonstrar sua graça e misericórdia, fazendo vasos para a salvação. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está anunciando seus dois atributos. Está dizendo, eu sou um Deus justo, e eu sou um Deus misericordioso, me louvem por isso. Me exaltem por isso. Me glorifiquem por isso. Isso é difícil, não é? Sabe por que é difícil, meu irmão? É difícil porque, infelizmente, nós ainda temos o corpo caído. E nós não amamos o Senhor perfeitamente como nós deveríamos amar. Mas eu posso garantir algo a você. No dia da volta de Cristo, nós teremos um corpo glorificado. E nós faremos isso de maneira perfeita.
posso garantir a você que não vai haver choro na vida de um crente quando Cristo voltar e ele vê seus parentes que eram ímpios sendo condenados. Sabe por quê? Porque ele vai entender que aquela não era a sua família. A sua família é a igreja. A sua família é o povo de Deus. A sua família é quem creu em Cristo e que vai passar a eternidade com você. Essa é a nossa família. Esses são os nossos amigos. Esses são aqueles em que nós mais amamos. E nós vimos isso no Salmo passado. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Quem são nossos irmãos? Quem são nossos amigos? Quem são nossos parentes? O povo de Deus. Não haverá tristeza, porque nós louvaremos a Deus pela sua justiça. E haverá plena alegria, porque nós celebraremos a Deus pela sua misericórdia derramada no seu povo, que foi salvo por ele. Caminhando para concluir o texto, a palavra de Deus nos mostra que se os eleitos não são salvos, nós vemos que se os não eleitos não são salvos, nós vemos que os eleitos são infalivelmente salvos pelo Senhor. Porque Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu lhes dou a vida eterna. Ora, querido, o que é uma vida eterna? Será que é uma vida eterna como os arminianos falam, que nós podemos perder nossa salvação? Percebe que isso é contraditório à Escritura, porque se eu tenho vida eterna e eu perco vida eterna, eu nunca tive vida eterna, porque vida eterna não se acaba. Vida eterna começa e não tem fim. Vida eterna, o próprio nome já diz, não tem fim. Se nós perdêssemos a vida eterna, nós nunca tivemos a vida eterna. Você já pensou então como é que seria a vida eterna se ela dependesse de mim e de você? Do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Uma hora eu tenho vida eterna, outra hora não. Já pensou se isso fosse verdade? Não existiria vida eterna. É por isso que Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Eu dou a vocês, é algo que vem de mim. E quem é o único que pode manter a vida eterna? O próprio Deus, que é eterno. Então aquele que nos dá a vida eterna, nos garante que ela é eterna, porque Ele mantém a vida eterna. É Ele que nos sustenta, meus irmãos. Não é nossa força, não é nossa proteção em nós mesmos, não é nada que nós tenhamos. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Nós precisamos lutar contra inimigos, vencer tentações. Nós precisamos lutar até mesmo contra o nosso maior inimigo. E sabe quem é o seu maior inimigo? Não é Satanás. Esse é o grande engano das igrejas pentecostais. Eles vivem a combater Satanás, a repreender Satanás, dizer que Satanás está amarrado. Satanás não é nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. É o seu coração enganoso, que é influenciado por Satanás, que é o seu maior inimigo, você mesmo. E a beleza de nós que temos o Evangelho é que o Deus que nos salva é o Deus que garante nossa salvação. É o Deus que luta as batalhas por nós, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos mantém vivos. E é isso que Ele diz: jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Você percebeu quanta beleza? Eles jamais perecerão. Eu dei vida eterna para eles e não tem queda na caminhada. Quer dizer, perdi a salvação, não tenho salvação, perdi a salvação, não tenho salvação, perdi a salvação, não tenho salvação. Não é isso. É jamais, é constante. Eu salvei de uma vez por todas. Eles não podem mais morrer, eles não podem mais entrar no estado de miséria. Ninguém pode arrebatar da minha mão. É a certeza que nós temos. Nós não andamos na nossa força, nós andamos na força do Senhor. Nós somos ovelhas, irmãos, caminhando seguros pela mão do Supremo Pastor. Ele está conosco, Ele nos protege. E o braço do Senhor é forte e invencível, ninguém pode nos roubar dele. E o interessante é que Jesus aqui, Ele vai agora envolver o Pai também nisso. Você percebeu? Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que é que o Pai deu ao Filho? Nós já vimos isso em João 6. No versículo 67, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então veja, o que é que o Pai dá ao Filho? Suas ovelhas, o seu povo. E o desejo do Filho é que todos aqueles que o Pai lhe deu estejam com Ele, porque Ele pediu isso ao Pai em João 17.
Pai, minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferisse, porque me amastes antes da fundação do mundo. Só que aqui tem algo que explode nossa mente. Porque Jesus vira e vai dizer assim, olha, se nós entendemos que nós somos as ovelhas, que nós somos aquilo que o Pai deu, nós vamos ver então Jesus dizer assim, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Quem é você, meu irmão? Você já viu o tamanho de Caco? Ele é pequeno. Jesus diz assim, olha, Caco para mim é maior do que tudo. Já viu o tamanho de bênção? Ele é grande. Deus diz, bênção para mim é maior do que tudo. Já viu seu coração? Ele é corrupto. Deus vira assim e vai dizer, você para mim é melhor do que tudo. É maior do que tudo. Não é porque a gente tem algo para oferecer a Deus. Não é porque a gente seja bom, como o David Leonard diz. Sabe por quê? Nós somos melhor do que tudo, maior do que tudo para Cristo. Porque Ele escolheu nos amar assim. E quando você entender tudo, entenda tudo. Para Cristo, nós somos maior do que todo o universo. Do que a beleza de Fernando Noronha. Do que a beleza das galáxias. Do que a beleza de todos os planetas, estrelas, cometas, do que tudo que existe. Ele vai dizer isso, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Veja, aquilo que o Pai me deu é o meu bem mais precioso. É o que eu mais quero, é o que eu mais desejo. A minha igreja, o meu povo. Veja, é assim que você, que é a igreja, é amado pelo Senhor. Você consegue entender quanto amor? Veja, nós somos amados assim. E é por isso que ele diz, da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. O que é que você faz? Se você tiver um MacBook de 20 mil reais no seu carro, um iPhone de 7 mil reais, tiver acabado de receber seu salário, está todo ele lá, seu filho está atrás, com a cadeirinha, e um assaltante bate na porta do seu carro e diz, eu vou lavar seu carro, você precisa sair agora. Você sai e deixa seu filho lá? Se você é um bom pai, você sabe que você vai sair de lá morto. Ou você me mata, ou você não leva meu filho. E você não vai pensar em MacBook, você não vai pensar em salário, você não vai pensar em iPhone, você vai pensar, preciso tirar meu filho da cadeira. Leve tudo, mas eu preciso tirar meu filho. Por quê? Porque para você, seu filho é maior do que tudo que está no carro. É assim que o Senhor olha para a gente. De todo o universo, de tudo que existe, Ele vai dizer, vocês são maior do que tudo. Só que a gente, como pai, pode levar um tiro e morrer e não conseguir salvar nosso filho, não é? Isso pode acontecer. Ainda que você se esforce, que você lute contra o ladrão, que você não deixe nas suas forças, você pode ser vencido. Porque sua mão é fraca. Mas o Senhor vira assim e vai dizer, da minha mão ninguém arrebata e da mão do Pai ninguém arrebata. Jesus envolve o Pai nisso. Jesus está colocando o Pai como nosso protetor. Porque aquilo que pertence ao Filho, pertence ao Pai. Aquilo que o Filho faz, o Pai faz. Aquilo que o Pai faz, o Filho faz. E é por isso que Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. São duas pessoas diferentes, mas da mesma substância. Iguais em poder, majestade, glória. Iguais em desígnio. Por isso que ele vai dizer, olha, da minha mão ninguém arrebata, da mão do Pai ninguém arrebata, nós somos um, veja, lutar contra mim é lutar contra o Pai. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Para nos mostrar o nível de proteção que Ele nos dá, para dizer, eu não estou envolvido na proteção de manter a sua salvação sozinho, o Pai também está. Você está seguro pela minha mão, você está seguro pela mão do Pai, e ainda que o Espírito Santo não seja mencionado aqui, Paulo fala em Efésios 1, no 13 ao 14, que o Espírito é o selo e o penhor do nosso resgate. Então a segurança da nossa salvação repousa, sabe quem, irmãos? Na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A nossa vida eterna é garantida pela Trindade, porque quem nos salva é o Deus triuno. E não há nada que possa nos separar dele. Nós podemos andar nessa vida, irmãos, sabendo que nós estamos seguros na mão do Senhor. Eu quero caminhar para fechar o sermão de hoje, dizendo para você, nós podemos caminhar nessa vida, sabendo que nós estamos seguros nos braços
daquele que tirou seu povo do Egito, daquele que abriu o mar vermelho, daquele que sustentou o povo no deserto, daquele que venceu guerras invencíveis, daquele que derrubou gigante, daquele que humilhou falsos profetas, daquele que derrubou reis, daquele que levou muralhas fortificadas ao chão, daquele que venceu Satanás, daquele que venceu a morte da cruz do Calvário, ressuscitando seu filho ao terceiro dia. Nós estamos seguros no braço daquele que nunca nos deixou e daquele que nunca nos deixará. Nós estamos seguros nos braços daquele que é o bom pastor, daquele que faz com que nós não tenhamos falta de nada. É por isso que nós podemos combater o bom combate, olhando firmemente para frente, sabendo que nosso destino é a vitória e não a derrota. É por isso que nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não é pela nossa força. Nós somos vencedores porque nós somos mais preciosos do que tudo, percebe? Para Deus. Por quê? Porque Ele nos amou dessa maneira. Ele nos amou dessa forma. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza vitoriosamente no meio desse mundo caído, e que nós rendamos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Fiquemos em pé. Se você crê nessa palavra, louve a Deus de todo o seu coração, em resposta à pregação da palavra. Anuncie a Deus que não há nada que possa separar do amor dEle. Não há morte, não há anjo, não há principado, potestade, não há coisa do presente nem do porvir. Não há poder, não há altura, não há profundidade. Não há nenhum